E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje é 21 de novembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut. Aqui nós temos no Infut um cenário interessante. Tínhamos aqui um pivô, que se formou justamente com esse rompimento. Então nós tivemos um rompimento aqui com gap, aqui nessa região. Primeiro alvo 121.423, segundo alvo desse pivô 123.430, terceiro alvo do pivô 127.115. Então foi justamente aqui o ponto que alcançou ontem. Hoje deu uma corrigida, não deixou aqui um candle interessante, para quem buscava venda. Então foi um dia em que deu uma segurada, mas que deixa um cenário interessante, tá? Então nós temos aqui justamente, se virmos aqui pelo semanal, nós temos aqui um topo antigo aqui nessa região, justamente aqui em janeiro de 2021, bem próximo aqui dessa região onde está agora. Pelo diário nós temos o estocástico querendo apontar para baixo e o terceiro alvo de um pivô. Então aqui é um ponto interessante para observar a venda, tá? Nessa região aqui. Em relação ao Ibovespa, Ibov queda de 0,26%. O Ibov rompeu aqui essa consolidação, uma consolidação que joga, tem como alvo aqui no Ibovespa os 150 mil, então bem mais acima, mas também temos uns pontos interessantes aqui em que o Ibovespa pode segurar. O primeiro deles aqui, nessa região, então aqui vocês observam, segue está no mesmo nível. Outro ponto como resistência 131, 190, tá? Então aqui é interessante observar o estocástico nessa região querendo apontar para baixo no diário, apesar de já ter feito isso anteriormente, estamos numa tendência de alta. Então, interessante observar e sempre em qualquer operação seguir o stop técnico, tá? Em relação ao dólar, o dólar nós temos aqui muita briga nessa região de 61,8, então teve esse movimento um pouco mais expressivo. Após isso, temos aqui a quarta semana em que o preço do dólar briga aqui nessa região, deixando aqui nas 2 semanas anteriores dojis, mostrando muita briga entre compradores e vendedores. Nesta semana, praticamente o mesmo cenário, mas caso haja aqui a superação do dia de hoje, eu consideraria ativar aqui uma operação de 61,8, stop aqui no mínimo, tendo como primeiro alvo aqui o 5237,50. Então, pode ser uma operação interessante em dólar, tá? Vale 3, próximo ativo. Vale vem num movimento muito forte, hoje alta de 2,42%, mas Vale se aproxima aqui de uma resistência importante que seria a projeção desse retângulo. Então esse retângulo aqui, projetado para cima, daria justamente próximo aos R$ 79,60, que é um ponto em que pode segurar. Então é interessante observar quem estiver comprado, principalmente guiar a operação pela média de 3. Tá? Em relação a Petrobras agora, Petrobras, sexta-feira um candle muito interessante, um candle que mostrava força. Após isso, 2 dias com muita briga, então praticamente dois dias aqui, Esse aqui um 2 dias no dia de ontem, aqui um martelo nessa região e bem próximo aqui uma retração de 61,8 nos 36,97, 61 desse movimento de queda. Então aqui pode deixar uma operação interessante. O que eu não gostei foi justamente desses candles. Eu imagino que aqui possa ocorrer aqui um movimento de alta até que venha, deixe aqui um candle mais ou menos aqui para ir um engolfo nessa região. Aí deixaria um cenário mais interessante para a venda, tá? Do jeito que está aqui hoje, não é como se os compradores não quisessem, que esse papel caísse. Então vocês veem aqui muita reação dos compradores. É interessante um cenário um pouco melhor para tentar a venda aqui. Em relação a Cogna aqui um cenário parecido com Petrobras, um cenário que pode ocorrer justamente um movimento que venha, pode vir até parcelado, vem até essa 61,8 para ir um movimento um pouco mais forte na venda, tá? Então pode ser esse aqui o cenário em Cogna. O ABV mostra uma divergência ainda de compra. Se virmos aqui o ABV praticamente aqui no mesmo patamar aqui desse topo, de R$ 3,68, que é também o alvo aqui, o primeiro alvo de uma 61,8 que vem lá de baixo, 61,8 que confirmou aqui nos 2,50 mais ou menos. Então,
Cogna esse cenário. Quem estiver comprado, observar aqui os R$ 3,16 que pode deixar um movimento aqui de queda, né? Cogna. Em relação ao Pão de Açúcar, PECAR3, próximo ativo de hoje, é um ativo que pode deixar aqui no topo de uma consolidação um topo duplo. Está segurando aqui justamente na região de suporte e que tem aqui um trap ativado, que seria esse aqui no 220, tentou ganhar aqui a máxima, não conseguiu. Após isso, 221 perdeu o mínimo. Alvo do trap, R$ 3,37. Então, caso perca aquele suporte, principalmente aqui, seria a base do 215, é interessante ver uma parcial, ver a questão do manejo de risco para não devolver muito do lucro quem estiver comprado em Pão de Açúcar. Tá? O último ativo de hoje, um ativo que subiu bem, Magazine Luiza, que na verdade subiu bem, né, no mês de novembro. Vocês observam aqui essa alta, praticamente 70% de alta aqui nesse mês, mas que hoje caiu 6,58%, então uma queda forte hoje. E um ponto que eu queria trazer para vocês é justamente esse ativo ter ativado aqui uma operação também de trap. Então, observando aqui esse fundo anterior em 2015, o mês passado, que é no de outubro, tentou perder. Neste mês, logo essa operação ativou. A questão maior é em relação ao stop. É um stop aqui de cerca de 40%, mais o alvo também expressivo nos R$ 3,63. Então, é interessante observar se de fato compensa. Eu já não gosto muito quando o stop é um pouco assim mais elevado, eu prefiro operações com stop com risco um pouco menor, tá? Mas ativo que vem subindo bem, volume interessante, OBV interessante. O interessante mesmo é observar se deixa algum ponto de compra nesse ativo. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo, comentar. Até a próxima.